Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Todos felizes com Jesus. Quem está feliz, diga: eu vou morar no céu. E quem está triste, diga: eu vou também. Graças a Deus, está todo mundo feliz. Eu estava ali falando com a Jamily que aqui o negócio é diferente, né? Porque é coro de fogo do início ao final, e no antigo do início ao final. E o povo assembleiano gosta disso. Ninguém gosta de louvor parado, não, worship, não. A gente gosta do movimento mesmo. E tem um louvor que eu gosto, que eu quero saber se a igreja sabe. E aqueles que sabem, eu tenho certeza que não vai precisar nem eu esperar de falar a frase. Muito em breve. Onde está? Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento. Aquele povo foi embora pra Sião. Glória a Deus. Abram as vossas Bíblias no livro de Jonas, capítulo 1. E enquanto você procura, eu quero agradecer a profissional mais incrível dessa cidade, Rayane, maravilhosa. Eu estou sumida, mas eu volto. Obrigada pelo convite, que Deus abençoe sua vida, você é bênção de Deus na terra. Eu congrego ali deixei aqui na sede do pastor Noel Garcia, trago um abraço dele para a igreja. Eu estou muito feliz por estar aqui para cultuar com os irmãos. É muita responsabilidade estar no altar, mas se Deus deu a oportunidade é porque Ele capacita. Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos. Amém? Está me acompanhando o meu futuro esposo, Maicon, meu amigo fotógrafo, filmmaker, ele é tudo, Cauã. A maravilhosa da minha amiga Kalila, minha fotógrafa oficial. Vocês precisarem de fotógrafa aí, é só pedir o contato dela para mim, viu? Não tem quem barre ela, galera. Não tem, ela é a melhor. Amém? Todos encontraram? Aqueles que encontraram, diga glória a Deus. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou o navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Amém? Pode tomar o seu assento. Aqui é uma passagem bem conhecida, porque o coitado do Jonas é conhecido como o profeta fujão. Né? Você fala, tu é igual o Jonas. É verdade, a gente foge na primeira oportunidade. Mas, às vezes, a gente foge, muitas das vezes, da presença de Deus ou daquilo que Ele nos entrega por medo. Por medo de não sermos capacitados o suficiente, por medo de não darmos conta daquilo que o Senhor nos entregou. Mas, se Deus entregou a Jonas essa obra, essa missão de ir para a grande cidade de Nínive e pregar a palavra, é porque Deus capacitaria Jonas. Às vezes você se olha no meio dessa geração e fala, tem gente que fala melhor do que eu, tem gente que prega melhor do que eu, tem gente que tem uma oratória melhor do que eu, tem gente que tem conhecimento bíblico melhor do que eu. Mas Deus está dizendo, mas eu quero é você. Eu sei que a Rayane tinha muitas opções de pregadores melhores do que eu, mas aí ela me chamou. É porque Deus tem alguma coisa nisso aqui. E eu sei que Ele ia me capacitar para vir pregar. E deixa eu te falar uma coisa.
Se de alguma forma você está olhando para o chamado que Deus te entregou e você está querendo fazer igual Jonas, Deus vai fazer igual fez com Jonas. No momento em que você fugir, Ele vai atrás de você. Pode não ser tão rápido como foi atrás de Jonas, mas Ele vai. Porque a gente pode até desistir do chamado, a gente pode até querer parar no meio do caminho, mas o Deus que nos chamou, Ele não quer parar isso daí. Então, se no meio da trajetória, Deus entregou uma grande palavra para você, disse que você vai pregar, que você vai cantar, que você vai evangelizar, que você vai subir em lugares altos, que seu nome vai ser soprado, você pode até estar no anonimato, mas Deus vai te tirar da barriga do peixe e te colocar em um lugar alto. Isso daqui que eu estou falando não é nem sobre púlpito, mas é sobre a presença de Deus. Porque não há lugar melhor do que a presença de Deus. Muitas das vezes a gente almeja pregar em um grande congresso, cantar em um grande congresso, em uma grande cruzada, em uma grande vigília. E Deus está dizendo, o maior altar que eu tenho contigo é dentro de você mesmo. Antes eu falava sobre chamado com o meu noivo e ele falava, eu já exerço o meu chamado dentro do meu trabalho. E antes eu não entendia isso. Porque para mim chamado se limitava ao altar da igreja, ao púlpito da igreja, mas não é. Não tem altar maior do que o mundo lá fora. Não tem púlpito maior para você pregar a palavra de Deus do que o mundo lá fora. Porque aqui dentro já está todo mundo bonitinho, já está todo mundo arrumadinho na presença de Deus, mas lá fora não. Muitas das vezes dentro da nossa casa, tem pessoas que abandonaram o altar igual a Jonas. Mas a gente não tem a capacidade muitas das vezes de dizer, bora para o culto. Mas a gente quer vir aqui na igreja pregar para um monte de gente. Eu falo isso porque eu passo por isso. Tem um pai desviado, tem um irmão desviado, eu chamo para a igreja, eles não vão. Eu fiz o meu papel. Mas não há lugar maior para você pregar do que a sua casa e o mundo lá fora. Porque o que a gente mais escuta no decorrer da nossa história, da nossa caminhada cristã, é que o nosso ministério começa dentro do quarto. E isso é a maior verdade. Porque às vezes a gente canta aqui, prega aqui, fala aqui, serve aqui, e em casa a gente não faz nada. Eu quero pregar, eu quero cantar, eu quero fazer, mas eu não saio do lugar. Eu faço igual Jonas, me escondo. Aí Deus faz o quê? Manda algum sinal, manda alguma coisa para dizer, ei, vem aqui. O peixe vai, engole Jonas. Ele passa uns dias lá para ficar pensando. Deus deixa ele lá guardado. Aí no tempo certo ele volta. Aí o Jonas fujão, que fugiu do chamado, que fugiu do ministério, que fugiu do propósito, fez com que 3.000 almas voltassem para Deus. Então, se você parou, se você se escondeu, Deus vai te buscar aonde você está. E se você já está exercendo o seu ministério, você já está fazendo o que Deus mandou você fazer, Ele vai te levar ainda mais longe. E esse ainda mais longe de Deus é sobre aqueles que ainda não estão aqui. E você pode continuar se achando incapaz, continuar se achando o menor, porque nós realmente somos o menor da casa, porque o maior da casa é Deus. Mas Deus vai te preparar. Quem é que daria alguma coisa por Moisés? Por José? Quem daria alguma coisa por eles? Nada. Mas olha os grandes homens que se tornaram. Chegou o tempo de nós pararmos de sermos o Jonas que fugiu para começar a ser o Isaías que se dispõe. Porque quando você lê Isaías 6, a gente gosta muito da parte do santo, 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 santo. Só que para mim,
O que pega é quando Deus fala, quem enviarei? Aí lá vai um pecador de lábios impuros dizer, eis-me aqui. Então chegou o tempo de deixarmos de ser Jonas, que foge. Não estou falando do Jonas que pregou, estou falando do Jonas que foge. E passar a ser o Isaías que se dispõe. Meu Deus, eu preciso de um jovem para limpar a igreja. Eis-me aqui. Ah, eu preciso de um jovem para fazer uma visita. Eis-me aqui. Ah, eu preciso de um jovem para vir botar a bateria do microfone para carregar. Eis-me aqui. Porque o eis-me aqui começa nos mínimos detalhes. É no pouquinho. Porque se você for observar os grandes pregadores, eles vão dizer que começaram servindo água. E hoje, onde eles estão, as pessoas servem água para eles. Aqueles que a gente olha, prega em várias igrejas no Brasil, tem milhões de seguidores. Se você for olhar o testemunho, quando vai ver, era um traficante. Muitas das vezes era uma prostituta. Mas que Deus levantou. E foi nos pequenos eis-me aqui que eles chegaram aonde eles estão. Porque a gente precisa entender que o servir a Deus, que o servir a igreja é nos mínimos detalhes. Você pode almejar, sim, o altar. Você pode almejar, sim, o púlpito. Mas esteja disposto a servir embaixo primeiro. Porque antes de José ser governador, José passou por muita humilhação. Antes de ser exaltado. Passou por muita coisa. Mas Deus não deixou de honrar por isso. Então Deus não vai deixar de te honrar por conta do lugar onde você está. Por conta da posição que você ocupa. Mas Ele vai te honrar através dos pequenos detalhes que você faz. Porque é nos mínimos detalhes que Deus faz coisas extraordinárias. Isso você olha em você mesmo. Às vezes era algo que ninguém dava nada, mas você tem um grande testemunho por trás. Às vezes Deus vê, às vezes as pessoas veem você aqui com o seu esposo, com os seus filhos, mas ninguém sabe o que você passou antes de chegar aqui. Aí eu admiro o seu casamento, eu admiro os seus filhos, eu admiro o seu pastoreio, mas ninguém sabe o que aconteceu lá fora. Quando Jonas pregou, quando ele resolveu fazer o que Deus pediu, quando Jonas pregou, eu tenho certeza que ninguém imaginava que ele tinha fugido da face do Senhor. Que ele tinha feito igual a Adão. Pecou e se escondeu. Como se Deus não soubesse onde ele estava. Aí Jonas vai para dentro do barco como se Deus não soubesse que ele estava lá. Mas é porque a nossa mente muitas das vezes é pequena. A gente pensa que se esconder é a melhor solução. Mas não é não. Porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Ele te chamou, Ele não se arrependeu de te chamar. Se você fugir, Ele vai atrás. Se você querer se desviar, Ele vai te pegar pelo braço e vai falar, volta aqui. Não foi para isso que eu te chamei. Deus vai lá na barriga do peixe e pega. Te deixa no anonimato por uns dias, mas Ele te traz de volta. E se for necessário você precisar ficar dentro de um processo doloroso, para que você volte para diante da presença de Deus, vai acontecer. Porque se você está pensando que é com flores e bom perfume que tudo vai acontecer, não é não. É com dor, é com sofrimento, é com choro. Porque Deus não disse que seria fácil, mas Ele disse que estaria conosco. Então, se for necessário passar por sofrimentos, por tribulações, por tempestades no meio do barco, no meio do mar, vai passar. Vai acontecer a tempestade. Mas quando Pedro sentiu medo, quem apareceu? Então é a mesma coisa. Quando Jonas foge, quem aparece? A
a gente pode ir para o anonimato. Pode se esconder até onde quiser. Deus vai atrás. E se ele não for atrás de você, ele vai fazer alguma coisa para que você volte. E entenda que você nunca nem tinha que ter saído da presença dele. Bianca, essa palavra é só para os jovens? Não, é para todo mundo. Quantas pessoas que servem há anos, 50 anos de ministério, querem desistir por medo? Às vezes a gente pensa, é culto de jovens, a palavra é para os jovens. Não, a palavra do Senhor ela é uma só. Então ela é para todo mundo. Se você que já está na igreja há muito tempo, há muitos anos, está pensando em sair, em desistir, Deus vai te pegar, igual ele pegou Jonas. Ele vai atrás. Ele não vai deixar você escapar. Porque eu vou repetir de novo. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então ele não se arrependeu de entregar uma grande obra nas tuas mãos. Porque quando Jonas foge, Deus poderia muito bem largar Jonas de mão. Falar, ele não foi, eu envio o outro. Para com esse negócio de que se eu não for, outro vai. Para com isso. Se Deus quisesse que outro fosse, ele tinha mandado o outro. Mas aí Deus manda você. Aí você fica, não, se eu não for, ele vai mandar outro. É claro que a palavra de Deus não vai ficar sem ser pregada. Mas aonde ele mandou você ir, você vai. De uma forma ou de outra, de um jeito ou de outro, numa data, quando você menos esperar. Aquele lugar que você disse que não iria, você vai. Aquele lugar que você disse, eu nunca vou pregar naquela igreja, você vai pregar bem lá naquele altar. Você vê aquela conferência grande, aquela coisa grande. Meu sonho. É? Mas tu foge, para tu ver. Deus vai atrás e tu vai pregar bem lá. Mas não foge. Porque se na presença de Deus é difícil, imagine fora dela. Porque tem gente que fala que a vida sem Jesus é mais fácil. É claro que é mais fácil. Porque a porta é larga, né? Com Deus a coisa é mais difícil porque a porta é mais estreita. E se você está pensando que você vai andar em passos largos, em coisas largas, para que você tenha espaço para fazer o que você quiser, isso não vai acontecer. A porta vai estar bem estreitinha. Para que Deus te amasse e te molde conforme Ele quer. Voltando em Jonas, porque quando Deus manda a tempestade, coloca Jonas na barriga do peixe, é porque ali ele tinha um processo de lapidação em Jonas. Ali dentro, Jonas entende que ele não deveria ter fugido. E acho que quando ele chega lá em Nínive e abre a boca, eu acho que ele fala assim, se eu soubesse eu tinha vindo antes. Se eu soubesse eu não tinha nem fugido. Porque quando Deus honra a gente tem esse entendimento de que se a gente tivesse feito antes, conforme Ele tinha pedido, teria sido diferente. E é o que acontece. E eu vou falar de novo. Deus não quer enviar o teu irmão, Ele quer enviar você. Ah, mas o meu amigo não vai. Problema do seu amigo. Ah, mas a minha mãe não vai. Problema da sua mãe. Uma hora ela vai. Mas você tem que ir. Ah, mas o meu esposo não quer ir. Problema do seu esposo. Uma hora Deus pega ele e traz. Ah, mas os meus filhos não querem ir para o culto. Deixe eles em casa. Dependendo da idade, irmãos, pelo amor de Deus. De 12 para baixo não pode, não. De 12 para cima pode. Se não querem vir, vem você. Se não querem ir, vá você sozinho, vá você sozinha, mas vai. A gente precisa parar de ficar se agarrando em circunstâncias ou em pessoas que nos impedem de avançar. O que estava impedindo Jonas? O medo. Não era nem ninguém, era o medo. O que impediu Adão? Ali naquele momento que ele foge da face de Deus.
O medo. Porque quando ele compreende que aquilo ali era errado, que ele vê nudez naquilo ali, que ele vê algo ruim, ele se esconde de Deus. Aí lá vai Deus ter que ir atrás de Adão. Mas ele vai atrás. Então não foge, não se esconde por medo. Vai com medo mesmo. Vai tremendo as pernas, vai gaguejando, vai falando. Moisés não era gago? Vai. Às vezes você gagueja, às vezes você se treme. Quando você vai ver, você já está falando aqui, que a igreja está falando até em línguas e você nem percebeu. Por quê? Porque no processo ali, Deus vai desenrolando as coisas. Deus, ele vai te preparando, ele vai te capacitando. No momento em que Deus manda Jonas, ele pode ser até que ele não estava preparado. Mas quando ele chegou lá, ele pregou. E as pessoas se converteram. Então foi porque nesse processo de tempo em que Jonas foge, Deus vai atrás de Jonas, tem tempestade, tem peixe, ele volta, ele ora. Deus preparou. Esse tempo que tu chora, tu sofre, tu vem para a igreja, tu para de vir para a igreja, tu quer desistir, tu quer ficar, é o momento que Deus quer te preparar. Mas você tem que entender que você tem que estar posicionado em um determinado lugar. Que lugar é esse? A presença de Deus. Porque quando você se agarra na presença de Deus, você fala, eu vou em qualquer lugar que o Senhor mandar. Você pode até estar com medo, tremendo igual vara verde, igual diz meu pai. Mas você vai. Por quê? Porque você está agarrado naquilo que te mantém de pé. O quê? A presença de Deus. Por que Paulo conseguiu? Porque ele se apegou à presença de Deus. Por que os apóstolos, discípulos, nossos irmãos na fé, os grandes pregadores da Bíblia conseguiram? Porque eles não deixaram a presença de Deus. Não há nada melhor do que isso. Não há outra coisa que nos sustente que não seja a presença de Deus. A gente pode até pensar que muitas das vezes Deus não está conosco por conta do silêncio. Porque a gente não ouviu Ele falar com a gente. Se fosse por isso, Ana tinha desistido de um filho há muito tempo. Tinha nem pedido ao Senhor, se fosse por isso. Sara? Mas aconteceu. Por quê? Porque se apegaram à presença de Deus. Se apegaram àquele que poderia fazer alguma coisa. E fez. Então, no momento em que você se apegar à palavra de Deus, se apegar no Deus da palavra, porque mais vale o Deus da palavra. Porque não adianta de nada você saber a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, todos os versículos, se você não tem o Deus da palavra. Então, se apega, agarra. Faz igual Jacó com um anjo, segura, não solta. Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Se o Senhor não me ajudar, eu não vou. Tu acha mesmo que Deus não vai te ajudar? Tu acha mesmo que Ele não vai segurar na tua mão e vai contigo? Vai, foi por isso que Ele te chamou, Ele não ia te abandonar largado, não. Falar, vai lá e tu se vira. Não. Vou repetir de novo, porque essa frase está na minha cabeça desde cedo. Chegou o tempo de pararmos de ser o Jonas que foge para ser o Isaías que se dispõe. Se nesse momento você lembrou de uma promessa que Deus fez em relação ao teu chamado, ao teu ministério, tu fala assim, eu vou. Eu estou aqui. Eis-me aqui. Senhor, o Senhor falou que através da minha boca, a minha família ia se converter, a minha família ia voltar para os caminhos. Eis-me aqui. Nem que demore 10, 15, 20 anos, mas eis-me aqui. O Senhor disse que eu ia pregar, que eu ia evangelizar, que eu ia ser um missionário, que eu ia ser... Eis-me aqui. Mas compreenda. Existem processos que são necessários para que isso aconteça.
Porque não vai ser no estralar de dedos que o nosso ministério vai crescer. E quando eu falo de crescimento ministerial, eu não falo sobre pregar em todas as igrejas do Brasil. Mas eu falo sobre ter um relacionamento com Deus. Sobre ter um apego à presença do Senhor. Porque quando a gente compreende que o nosso maior ministério é o nosso altar, é a nossa família, a cabeça da gente faz assim, ó. E se você serve, se você faz as coisas na igreja, e você abandona a sua família para servir com excelência aqui, você não está exercendo seu ministério direito. Porque o seu maior ministério é a sua família, é a sua casa, é o seu altar. Isso pode até parecer estranho aos ouvidos de alguns. Mas do que adianta você servir com excelência na igreja e você deixar a sua casa de qualquer forma? Você deixa a sua esposa de qualquer jeito, seus filhos de qualquer jeito, seus irmãos de qualquer jeito. Muitas das vezes a responsabilidade está até sobre você. Nosso maior altar é dentro da nossa casa. Nosso maior altar é dentro da nossa família. Dentro das 4 paredes da nossa casa. Começa a servir com excelência lá para você ver se Deus não te honra bem aqui. Começa a tratar melhor os seus pais, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, para você ver se Deus não te honra aqui. Porque do que adianta tratar todo mundo bem aqui, servir todo mundo bem aqui, em casa de qualquer jeito? Isso muitas das vezes pega até para mim. Porque às vezes falo com a minha mãe de qualquer jeito, eu falo, mãinha, desculpa. Minha mãe é paraibana, eu tenho essa mania de chamar ela de manhinha. Então eu falo, mãinha, desculpa. Ela, tá bom. Então passe a servir com excelência onde você passar o maior tempo da sua vida. Porque às vezes a gente passa mais tempo no trabalho. Não, é em casa. Dependendo da sua escala de trabalho aí. Então a gente precisa servir e adorar primeiro dentro do nosso lar. Porque aí nós teremos um grande ministério. Um chamado bem exercido. E Deus está dizendo, eu quero te usar. Eu quero te levantar. Então é tempo de servir com excelência. Em qualquer lugar onde você pisar a planta dos seus pés, sirva com excelência, porque Deus vai te honrar aqui. Deus vai te usar aqui. Então, o eis-me aqui começa agora. O eis-me aqui precisa começar agora. Porque quando eu comecei a pregar aqui, eu comecei a louvar e falei aquela parte do hino que vai sair uma notícia. E está sobre a nossa responsabilidade muitas vidas para ouvirem o soar dessa trombeta. Então, eis-me aqui, Senhor, para eu trazer de volta quem saiu. Eis-me aqui, Senhor, para eu falar que o Senhor ama alguém que muitas das vezes pensou que não era amado por ninguém. Chegou o tempo do eis-me aqui de Isaías. Deus quer te usar, Deus quer te levantar, Deus quer te colocar em lugares altos. Deus quer cumprir na tua vida o que Ele prometeu um dia. Mas para essas promessas se cumprirem, quem está disposto a dizer, eis-me aqui? Eis-me aqui. Porque Deus precisa de pessoas corajosas. Precisam de pessoas com disposição. E disposição que eu falo não é física, não. Porque eu tenho certeza que os jovens daqui estão tudo com dor nas costas. Certeza. Com dor nas pernas. Mas, de alguma forma, Deus vai dar disposição e capacidade para você.
Ah, mas eu já estou velho, já estou começando a sentir uma artrose, uns negócios meio estranhos, uma dor nos ossos. Deus vai revigorar as tuas forças. Aí tu vai vir correndo para a igreja. Ah, eu não dou conta mais de cantar, eu não dou conta mais de dançar na presença de Deus. Aí vem aquela vigília resgate, aí você vê os irmãos tudo pulando, tudo rodando. Os irmãos que diziam que não dava conta. Por quê? Porque quando a gente está na presença de Deus, Deus ele renova as nossas forças. E Deus hoje renova as suas forças para que você sirva com excelência. Deus renova as suas forças para que o eis-me aqui de dentro de você saia com a maior vontade do mundo. Que o espírito de Jonas, o Jonas que foge, eu não estou falando do Jonas que fez as 3.000 homens se render, eu estou falando do Jonas que foge. Que o espírito de Jonas vá embora. E que o de Isaías venha. Porque a gente não pode anular a parte que Jonas fez. A gente anula a parte que ele foge. Mas quando ele prega e o povo se converte, a gente se apega nessa palavra. Então, que o espírito de Jonas sai, o de Adão sai, que foge, e que vem o de José, que vem o de Isaías, que vem um daqueles que se dispôs a fazer. E se antes você não queria, se antes você estava fugindo e estava desistindo, Deus ele está entrando dentro de você agora e está colocando um espírito de ousadia. Um espírito de temor para que você sirva, para que você faça com excelência aquilo que Ele te chamou para fazer. Eu falei, Senhor, eu tenho essa mania. Eu falo, Deus, eu não quero falar o que eu penso, o que eu quero que o povo escute. Não, eu quero que o Senhor fale, que da minha boca saia aquilo que as pessoas precisam ouvir. E foi essa palavra que Deus ministrou ao meu coração o dia inteiro. E eu tenho certeza que foi porque eu precisava escutar e alguém aqui também precisava. Você recebe essa palavra? Você crê que Deus está te levantando hoje para viver algo extraordinário na presença dEle? Você crê que a partir de hoje você será renovado e transformado para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer? Amém? Esta foi a palavra que o Senhor vai fazer aos irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um. Obrigada, Rayane, pelo convite. Obrigada a toda a igreja. Primeira vez que eu venho aqui, algumas pessoas eu já conhecia. Eu estou vendo se eu vou vir aqui dia 15, viu, galera? Porque as vigílias daqui é muito top. Só corinho de fogo. Gente, eu preciso disso aqui, gente. Esse corinho de fogo é muito bom, muito bom. Os irmãos podiam encerrar com corinho de fogo. Bem bom.